Oi, galerinha, né? Agora a gente virou atriz aqui, né? Vamos fazer uma aula de intervalos para vocês tentarem entender um pouquinho melhor o que vem de assunto novo por aí. Intervalos, na verdade, é uma continuidade dos conjuntos, porque intervalos são conjuntos que podem ser finitos, infinitos, podem ter um espaço de reta maior, menor, né? O intervalo mesmo, quando a gente tem um intervalo, que a gente pensa no intervalo, é um pedaço, um segmento, é uma parte, né? Então aqui a gente vai estar falando de intervalos de reta, partes de retas, tá? A atividade que eu pedi para vocês depois é que vocês façam um exemplo de cada tipo de intervalo que a gente vai ver. Esses intervalos estão na página 27 da apostila de vocês, naquele quadro que tem no final dessa página. Então lá vai aparecer vários tipos, os tipos, né, que existem de intervalos e o que vocês devem fazer. Vocês devem fazer a representação desses intervalos que vocês vão exemplificar. Então vão ler ali e vão tentar exemplificar cada tipo de intervalo que vai aparecer. A representação de um intervalo, ela pode ser escrita de três formas. Ela pode ser escrita na forma na reta real, que é um desenho. Ela pode ser escrita na forma de conjunto, como a gente já viu, abre chaves, x pertencente aos reais, tal, que aí você dá uma característica para aquele conjunto. Ou ainda vem a novidade que o intervalo pode ser escrito na forma de colchetes ou de parênteses. A gente vai ver alguns intervalos aqui e aí vocês vão seguir o que tem no quadro ali para fazer a atividade também. E vão me acompanhar aqui. Eu vou seguir a ordem mais ou menos que está lá na apostila, para a gente não fazer muita confusão, né, para facilitar a vida de vocês. A primeira coisa que vem, o primeiro intervalo que vem é o intervalo aberto. O que é um intervalo aberto? Então, como o nome já diz, aberto. Eu vou representar na reta, eu vou representar com números mesmo, tá? Então, isso aqui que eu desenhei é a reta real. Se eu pensar aqui nos números, por exemplo, positivos para a direita, negativos para a esquerda. Se eu vou colocar aqui um intervalinho que vai de 2 até 3, ó, estou me referindo a um intervalo, a um conjunto de números que está entre 2 e 3. Então, esse é o intervalo que vai de 2 até 3. A gente marca ele assim mesmo, um zigue-zague, tá? Para diferenciar ele. Se ele é aberto, significa que os extremos não vão entrar no meu conjunto. Então, para representar isso, eu vou ter que colocar uma bolinha sem pintar nada dentro e aqui também sem pintar nada dentro. Quando ele é aberto dos dois lados, a bolinha fica aberta dos dois lados também. Essa é a representação na reta, é a primeira forma de representar, na reta. A segunda maneira de representar é através de conjuntos. Como é que eu posso fazer através de conjuntos? Então, eu vou escrever assim, formado por um conjunto, então tem uma chave, todo elemento que está lá dentro vai ser um elemento x, né? Que ele pertence aos reais, que a gente está trabalhando a reta real. Então, esse elemento que está aqui dentro, ele pode ser 2,1, 2,3, 2,4, 2,7, né? 2,9999, mas não pode ser o 3. Intervalo aberto significa que os extremos não vão entrar, tá? Então, esse pontinho aqui não pertence ao intervalo e esse aqui também não pertence ao intervalo, certo? Então, eu vou ter x pertencente aos reais, qualquer número que esteja aqui dentro, tá? Se eu comparar ele com o 2, esse número que eu colocar aqui, um número imaginário, por exemplo, um 2,5, ele é um número que é maior do que 2, né? E ao mesmo tempo ele é um número menor do que 3. Então a forma de representar vai ser assim, ó, eu vou colocar o x aqui, vou colocar o começo do meu intervalo e o fim do meu intervalo aqui, e vou representar aquilo que eu acabei de falar. Então, x é um número que é menor do que 3, ok? Mas x é um número maior do que 2. Mas agora aqui a gente vai usar essa linguagem que a gente vai ler daqui para cá. Então, eu sei que o 2 é menor do que o x. Ó, o 2 é menor do que o x. E o x é menor do que o 3. O que eu fiz? O x está preso entre o 2 e o 3. Isso aqui vai ser a representação na forma de conjunto. Ó. Só vai o símbolo de menor, não menor ou igual, porque o número 3 não está no meu conjunto. E a mesma coisa com o 2, ó. X é maior do que 2.
Eu sei que eu tenho sinal de menor, mas quando eu leio daqui para lá, né, eu estou dizendo que x é maior do que 2. Mesmo que você pensar o número 5 é menor do que 10. Então, 10 é maior do que 5, né? Quando eu vou ler 5 é menor do que 10. Quando eu vou ler de lá para cá, eu leio que 10 é maior do que 5. Então, aqui é a mesma coisa. Eu leio assim e leio assim. X é menor do que 3 e aqui x é maior do que 2. Se eu quiser ler corrido, tudo bem, mas normalmente a gente não lê, tá? A gente lê que x é menor do que 3 e x é maior do que 2. Significa o quê? Que o x está entre 2 e 3. X pode ser 2,7? Pode. X pode ser 2,08? Pode. X pode ser 3? Não. X pode ser 3,1? Menos ainda, né? X pode ser 2,99999? Pode, tá? Ele não vai ser 3. E aqui também não vai ser 2. Então, essa representação é na forma de conjuntos. Eu tenho a representação ainda na forma de colchetes. Colchetes, eu vou colocar os números que eu tenho no meu intervalo 2 e 3 separados por vírgula. Sempre que eles forem números que não tiverem vírgula nele, não forem números decimais, a gente pode colocar só a vírgula separando eles. Então, os números separados por vírgula. E aqui eu vou dizer, a gente vai utilizar um colchetezinho, tá? Que ele pode estar virado para dentro ou ele pode estar virado para fora. Se o intervalo for aberto, o colchete fica virado para fora. Então, como ele é aberto no 3, ele fica virado para fora. Como ele é aberto no 2, ele fica virado para fora também. O colchete virado para fora significa aberto, significa que o número que está ali não vai pertencer ao teu intervalo. Também pode-se usar o parênteses, é comum a gente poder representar isso aqui também, assim, 2 e 3, e o parêntese virado assim também vai representar um intervalo aberto, tá? Então, o colchete virado, tá? E o parênteses assim para dentro significam a mesma informação, significa aberto. Isso tudo é a representação para um intervalo que eu criei aqui, 2 e 3, tá? Que representa esse intervalinho aberto dos dois lados, aberto nos extremos, então é aberto nas duas posições, tá? O que vocês têm que fazer para cada caso é isso aqui, vocês têm que fazer o desenho de um intervalo, depois a representação na forma de conjunto e depois a representação na forma de colchete. Pode ser assim, só na forma de colchete, tá? Não precisa ser assim. Quando aparecer com parênteses virado, eu já sei que é intervalo aberto, tá? Vamos representar agora um outro tipo de intervalo, que é o intervalo fechado, tá? E esse aqui serve como exemplo, se vocês quiserem depois, né, dar uma paradinha e anotar no caderno, pode ser. O exemplo de vocês para postar tem que ser diferente do meu, ok? Tá? Vamos fazer agora um intervalo fechado. Intervalo fechado não vai mudar muita coisa. Bom, o que vem agora, pessoal, é o intervalo fechado, então. Intervalo fechado da mesma maneira que o anterior, tá? Vou fazer com números também para representar. Por exemplo, do -1 até o 4, tá? Então, cuidado aqui quando eu coloquei o intervalo, então os negativos para cá, os positivos para lá, sempre respeitando a ordem, né, crescente, a posição da reta real. Então, eu tenho aqui um intervalo que vai de -1 até 4, eu quero marcar esse intervalo, então, de novo, eu vou marcar, né, um zigue-zaguezinho assim para destacar ele da reta real. Intervalo fechado, a gente vai representar com a bolinha fechada, ó. Bolinha fechada aqui, bolinha fechada ali. Qual é a diferença do intervalo fechado e do intervalo aberto? A diferença é os extremos, que os extremos do intervalo fechado, eles pertencem ao teu conjunto. Então aqui, é verdade que o -1 está dentro desse intervalinho aqui. É verdade que o 4 pertence a esse intervalo também, por isso a bolinha fechada inclui os extremos, tá? Essa é a representação na reta. A outra representação é a representação na forma de conjunto. Na forma de conjunto é aquilo, x pertencente aos reais, tal que. Da mesma maneira que no aberto a gente vai representar aqui
vou imaginar um x aqui no meio, então eu vou colocar esse x aqui no meio e vou comparar ele com o 4. Ele é menor do que o 4, ele veio antes do 4, porém ele é maior do que o menos 1. Então, o menos 1 é menor do que o x que está aqui. Observe que é o mesmo sinal que eu tenho nos dois lados, isso é verdade. Sempre vai ser menor? Sim. O que eu vou ter que cuidar? Que nesse caso eu vou ter, o x pode ser menor ou igual. E o x pode ser maior ou igual a menos 1. Então vai o sinal de igual junto com a desigualdade ali, tá? Menor ou igual dos dois lados porque ele é fechado, ele é todo fechado. Isso é a representação na forma de conjunto. Na forma de colchetes, né, a gente vai ter o menos 1 e o 4. Também sempre eu tenho que colocar em ordem crescente, o menor primeiro, depois o maior, tá? E agora, como eu tenho menor ou igual, então quer dizer que o 4 pertence, o menos 1 pertence. Então o meu colchete agora é virado para dentro. Virado para dentro no 4, porque o 4 pertence, porque o 4 está pintadinho. No menos 1 pertence, por isso virado para cá. E lá em cima ele está fechado, então ele pertence também. Representação na reta, de conjunto, de colchetes. O que pode acontecer? Pode acontecer os intervalos semi-abertos ou semi-fechados, que são os próximos que tem ali no quadro de vocês. Diz intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, ou aberto à esquerda e fechado à direita. São os semi-abertos ou semi-fechados, que são aqueles intervalinhos que a gente tem, por exemplo, aqui, vou colocar de 0 até 7. Então, vou dizer que ele é fechado no número 0 e aberto no 7. Então, aqui eu não vou poder pintar. O meu intervalo vai ser esse pedacinho aqui, ó, tá? E essa é a representação do intervalo que eu criei, que ele vai de 0 até 7. O 0 pertence e o 7 não pertence. A representação na forma de conjunto vai ser x pertencente aos reais, tal que x, ó, o x vai ficar aqui no meio. Sempre quando tiver o começo e o fim, eu coloco o x no meio, coloco o início aqui, coloco o final lá, tá? E aí eu vou pensar, ó, o x veio antes do 7, então ele é menor que o 7. Não vai ser menor ou igual porque a bolinha está aberta. E do outro lado, ó, o 0, ele é menor do que o x. Então o 0 é menor, mas a bolinha está fechada. Então pode ser menor ou igual. Essa é a representação na forma de conjuntos. Na forma de colchetes, eu vou colocar o 0, vou colocar o 7 e vou observar agora o que eu vou fazer. No 0, ele é fechado, então o colchete está virado para dentro. No 7, ele é aberto, então o colchete está virado para fora. Como eu disse antes, a gente pode representar na forma de parênteses também. Toda vez que estiver aberto, a gente pode colocar um parêntese. Ele poderia ter sido escrito assim, ó, de 0 a 7, e aqui colocar um parênteses assim. Vamos tentar priorizar que a gente fique mais com essa notação de colchete virado para dentro e virado para fora, que daí acho que dá menos confusão, tá? Só que se de repente aparecer em algum lugar, algum exercício, né, o parênteses, a gente já sabe que é aberto também. Então agora aqui, esse é o intervalo semi-aberto, tá? Eu fiz ele fechado na esquerda e aberto na direita, tá? Vou apagar a parte de cima aqui e vou fazer o contrário. Vou fechar aqui e vou abrir o outro lado, tá? Então agora a gente vai ver também o mesmo caso, um intervalo semi-aberto, né? Intervalo semi-aberto aqui. E vou colocar outros valores, por exemplo, do 2 até o 8, tá? Eu quero então ele aberto no 2 e fechado no 8. Então, o meu intervalinho vai ser esse espaço aqui, ó. Essa é a representação na reta de um intervalo semi-aberto, tá? Funciona da mesma maneira que eu tenho nesse aqui de baixo. Eu vou ter a representação na forma de conjunto, x pertencente aos reais, tal que eu vou ter o x aqui no meio, de novo, ó, eu conheço o começo, eu conheço o final do meu intervalinho, e aí eu tenho aqui que ele pode ser o 8, então vai ser menor ou igual. O x está antes do 8, então ele é menor ou igual ao 8. Do outro lado, ó, o 2 é menor
do que o x, só menor. Por quê? Ele tem a bolinha aberta, ele não entra nesse intervalo. Então eu vou ter todos os números que são menores ou iguais a 8 e ao mesmo tempo os números que são maiores do que 2 dentro desse intervalo. Na forma de colchetes, eu vou ter o 8 e o 2 colocados em ordem crescente. Primeiro o menor, depois o maior, né? E aqui eu vou ter intervalo fechado para o 8, o colchetezinho virado assim para o lado do 8, para o lado do número que fecha. E o 2, intervalo aberto, então eu vou colocar o colchetezinho ao contrário, virado para o outro lado. Ok? Então, intervalo semi-aberto, né, ou semi-fechado, o importante é que ele está dizendo o quê? Que um dos extremos vai estar aberto e o outro vai estar fechado, tá? Agora, o próximo a gente vê os intervalos infinitos, tá? Então, vamos apagar aqui. E agora a gente vê o intervalo infinito. A representação é infinita. Infinita. Como assim representação infinita? Eu vou ter um intervalinho que ele vai seguir, por exemplo, eu vou colocar o 3 aqui e eu vou desenhar ele, por exemplo, fechado no 3 e vai seguindo, seguindo, seguindo. O que está acontecendo? Ele começa no 3 e aqui eu vou ter o 3,1, o 3,2, o 4, o 5, o 10, o 20, o 1000, ele não tem fim, por isso que é infinito. E ele está indo para que lado? Ele está indo para o lado positivo cada vez maior. Então ele está indo para mais infinito, o famoso símbolo do infinito, né? Então ele está indo para mais infinito. Isso não é um número, isso é um símbolo. Então eu não posso representar ele da mesma maneira que eu estava representando antes, onde eu tinha um x que começava o valor no intervalo e terminava, e o x ficava no meio. Aqui não. Aqui eu vou representar x pertencente aos reais, tá o quê? O que acontece com o x que eu vou imaginar, esse x ali naquela parte da reta? Todo x que eu coloco aqui desse lado, ele vai ser sempre maior do que 3, né? Ele pode ser 4, ele pode ser 5, ele pode ser 1000, né? Ele pode ser 10.000, ele pode ser qualquer número maior do que 3. Então eu vou colocar x é maior do que 3. Só que como a bolinha está fechada aqui, então eu vou colocar maior ou igual a 3. E essa vai ser a representação desse intervalo infinito. Por que infinito? Porque aparece o símbolo de infinito ali, tá? Se nesse conjunto aqui eu tivesse a bolinha aberta, o que iria mudar só seria aqui x maior do que 3. E como é que eu escrevo isso na forma de colchete? Daí sim, eu vou colocar o 3 e vou colocar o mais infinito aí, que é o símbolo. Sempre, sempre no símbolo de infinito, eu vou ter sempre o colchete aberto, né? Porque você não tem como segurar essa informação. Infinito, né? Uma coisa que não tem fim, já diz o nome. Então você tem a representação, não é algo que vai terminar. Teu símbolo tem que ser um intervalinho ali aberto. E aqui no 3, desse lado, conforme o que você tem no desenho. Se for fechado, a gente faz o colchetezinho fechado. Se for aberto, a gente faz o intervalo ali com o colchete virado para o outro lado, tá? Isso é uma forma infinita que vale, então, tanto com a bolinha aberta quanto com a bolinha fechada. Vou fazer um outro infinito que vai para o outro lado. Ainda nos infinitos, vamos fazer um que agora eu tenho, por exemplo, de 4 até, vou seguindo aqui, ó. Vou seguindo, agora eu vou do 4 até, eu vou diminuindo. Eu vou passar pelo 3, eu vou passar pelo 2, pelo 1,5, pelo menos 1,5, né? Pelo 0,54. E aí eu vou seguindo para o lado negativo, então eu vou para menos infinito, tá? Aí o que vai acontecer? Se eu coloquei aqui dessa maneira, assim, eu estou dizendo que a bolinha está aberta. Só eu estou criando esse intervalo infinito e aberto. Aquele era infinito e fechado, agora eu estou fazendo infinito e aberto. A diferença desse para esse é que, além do extremo estar aberto e fechado, eu tenho que um está indo para o lado positivo e o outro está indo para o lado negativo, né? Então aqui os valores estão ficando cada vez menores. Se eu imaginar um x aqui, esse x está ficando cada vez menor do que o 4, né? Quem é que poderia estar desse lado? Eu posso ter o 0, posso ter o menos 1, pode ser o menos 20, o menos 40.
Esses valores, quanto mais negativos, menor no valor absoluto, né? Então eles estão ficando cada vez mais distante do 4 e cada vez estão ficando menores. Portanto, quando eu vou escrever x pertencente aos reais, tal que, eu vou colocar x menor do que 4. E nesse caso que eu inventei, só vai ser menor do que 4 porque a bolinha está aberta, então não é menor ou igual. Se a bolinha estivesse fechada aqui, pintadinha, seria menor ou igual. Então eu tenho que imaginar sempre um x, onde que eu coloco esse x, como que eu vou seguir, para que lado eu vou escrever. X é menor do que 4. E é o que eu vou imaginar. Ah, quem é que poderia ser esse x? Ah, poderia ser menos 1. Sim, então menos 1 é um número menor do que 4. E ele está sendo representado pelo x, então x é menor do que 4. Certo? Então ali eu tenho os intervalos finitos, infinitos, e aqui tem ainda falta a representação. Ó. Agora, como eu disse antes, quando eu vou representar em colchetes, eu sempre tenho que cuidar de colocar primeiro o menor, depois o maior. Nesse caso, eu venho de lá de menos infinito e vou chegar no 4. Menos infinito, infinito positivo, infinito negativo, sempre colchete aberto, sempre, tá? E aqui no conjunto onde tem o 4, eu vou ver conforme o que acontece. Como nesse caso é menor, né? E a bolinha está aberta, então o colchetezinho fica aberto também, tá? Então a gente tem ali os intervalos, são quantos exemplos vocês têm que fazer? Um intervalo aberto, um intervalo fechado, um intervalo que está aberto para a direita e fechado para a esquerda, o outro contrário, né? Então um de cada. Depois os intervalos finitos, né? Um com a bolinha fechada, o outro com a bolinha aberta, um que vá para o lado do positivo, do infinito positivo, o outro que vai para o negativo, seguindo o quadrinho que vocês têm ali na apostila, tá? Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos. Então o que eu peço para vocês é que vocês façam um exemplo de cada um no caderno, de cada tipo de aberto, o exemplo e as 3 representações. O intervalo na reta, o intervalo na forma de conjunto e na forma de colchete, tá? É essa atividade postada numa folha, tá? Não precisa postar o quadro, nada disso, só o exemplo e a representação dele, como é que fica, na reta, na forma de conjunto e na forma de colchete, tá? Quando a gente aprender bem como se faz essa representação, aí a gente vai fazer as operações com os intervalos. A gente vai fazer união, intersecção, subtração, que é o que a gente já fazia lá nos conjuntos. Por isso que eu digo que intervalo é uma continuidade ainda de conjuntos, a gente ainda está trabalhando com conjuntos, tá? Só que é bem importante agora que a gente saiba entender, representar bem cada intervalo, porque essa parte do conteúdo depois vai ter uma importância muito grande nas funções, quando a gente for trabalhar as funções, tá? Então agora a atividade é essa, tá? Beijo, até a próxima!